Senhor, nós queremos te render graças, Pai. Obrigada, Senhor, por tudo que Tu és. Obrigada, Deus, pela Tua graça, pela Tua misericórdia, pelo Teu amor. Nós queremos, ó Deus, que Tu sejas entronizado nos louvores do Teu povo nessa noite. Nós queremos dar a Ti, Senhor, o nosso melhor. Se faz presente, ó Deus, neste lugar. Não há, Senhor, lugar melhor para estar, senão na Tua presença. Nós queremos, ó Deus, nos prostrar. Nós queremos, ó Deus, nos derramar. Te render, Senhor, louvores, o melhor, Senhor, da nossa adoração, Pai. Se faz presente aqui neste lugar, Senhor, em nome de Jesus. Santo Deus, eterno Pai, estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome, Senhor. Tu, Senhor, já está aqui nesse lugar, e nós podemos contemplar a Tua presença, Senhor. Então, Deus, estamos aqui para que seja feita apenas a Tua vontade, Senhor. A partir do momento que entramos aqui, Deus, os nossos problemas se tornam nada. Nossas angústias se tornam nada, porque a Tua presença, Senhor, nos preenche. Tua presença, Senhor, nos basta. Tua presença, Senhor, nos cura. Tua presença, Senhor, nos dá alívio. Tua presença, Senhor, nos dá descanso. E estamos aqui, Senhor, reunidos em Teu santo nome. Toma o Teu lugar, Senhor. Que nada, Deus, venha nos atrapalhar nesse momento. Porque é esse momento que queremos, ó Deus, levantar nossas mãos, de render graça, render louvores a Ti, Deus. Porque nós não estamos mais presos, livres estamos, Senhor. Porque Tu nos libertou, ó Pai. Então, Senhor, que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eis-me aqui, Senhor. Eis-nos aqui, ó Pai. Aleluia. Graças, paz, queridos, boa noite. É com muita alegria que nós damos início ao nosso segundo culto do mês da juventude. O Senhor colocou no nosso coração de esse mês estar trabalhando sobre esse tema de satisfação. E eu gostaria desde já desejar
que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, que a graça eterna, maravilhosa e incomparável do nosso Deus repouse, não apenas sobre o coração daqueles que estão conosco aqui presencialmente, mas sobre o coração daqueles que estão nos assistindo, sobre o coração daqueles que estão nos acompanhando em casa, sobre cada lar, sobre cada família, porque nós cremos em um Deus que é onipresente, nós cremos em um Deus que é onisciente, nós cremos em um Deus que é capaz de fazer infinitamente mais do que aquilo que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. Você está feliz de estar aqui nessa noite? Se você está feliz, eu gostaria que você desse um glória a Deus, que você batesse palmas ao Senhor, porque Ele é digno do nosso louvor, Ele é digno da nossa adoração e somente Ele merece toda a nossa afeição. Eu gostaria de convidar você a se colocar de pé no seu lugar e gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no Salmo 73, versículo 25. Esse é o versículo base, é a passagem base do tema do nosso mês. Nós escolhemos esse tema nada mais porque acreditamos que mais do que nunca, jovens, adolescentes, a igreja no Brasil, a igreja no mundo precisa descobrir a sua satisfação no Senhor. Precisa continuar a buscar a sua satisfação no Senhor. E o salmista Asaf, no versículo 25 do Salmo 73, diz o seguinte: a quem tenho nos céus, senão a ti, e na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. E na terra nada mais desejo, além de estar junto a ti. Esse é o seu desejo nessa noite? Somos peregrinos nessa terra, e esse é o seu maior desejo enquanto vive aqui. Eu queria convidar você a mais uma vez curvar a sua cabeça e orar junto comigo. Eu não sei como está a sua vida de oração, eu não sei como está a sua vida de relacionamento com o Senhor, eu não sei há quanto tempo você de fato não se entrega ao Senhor e se coloca diante dEle, mas eu quero dizer para você que Ele já está aqui, que Ele é um Deus que ouve a nossa oração, que Ele é um Deus que sonda o nosso coração e que Ele está pronto para falar com o Senhor, para falar com você. Curva a sua cabeça, feche seus olhos. Jesus, nós te louvamos porque Tu és o único digno, Tu és o nosso Senhor e Mestre, Tu és o nosso Salvador, Tu és o nosso amigo. Jesus, nós te louvamos porque Tu és o Filho do Deus vivo, Tu és aquele que era, aquele que é, aquele que há de vir. Nós te louvamos porque Tu és o Cordeiro de Deus que tira todo o pecado do mundo. Nós te louvamos porque por meio de Ti todas as coisas foram criadas. Nós te damos toda a honra e toda a glória, e nessa noite nós queremos nos render diante do Senhor, queremos render o nosso coração diante de Ti e queremos orar, Pai, para que o Senhor nos leve a buscar cada vez mais satisfação em Ti. Pai, nós confessamos os nossos pecados diante do Senhor, reconhecemos, ó Deus, que por conta da corrupção do nosso coração, somos muito propensos a buscar, ó Deus, satisfação nas coisas terrenas, em coisas passageiras, mas nessa noite, Pai, e não apenas nessa noite, nós oramos para que o Teu Espírito Santo traga uma renovação do nosso entendimento e uma transformação sobre o nosso coração, para que nós venhamos entender que a única, verdadeira e plena satisfação reside apenas no Senhor e na glória do Teu nome, porque para isso nós existimos. Por isso, seja engrandecido nos louvores, seja glorificado através das orações, seja exaltado através da ministração da palavra, seja, ó Deus, exaltado através do levantar das nossas mãos, através do nosso louvar, através de nós, Senhor. Nós Te damos toda a honra e toda a glória, em nome de Jesus. Amém? Continue louvando ao Senhor, queridos. Deus te abençoe. Glória a Deus.
Aleluia. Ele está aqui nesse lugar. Então, é impossível ficarmos parados diante da presença do Senhor, porque Ele está aqui nesse lugar, amém? Então, vamos celebrar aquele que vive e reina, aleluia! Vamos! Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que o Senhor salva seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Uns confiam em carros, outros confiam na força de suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei, eu celebrarei a glória do Rei. Celebramos a Ti, Senhor. Agora eu sei que O Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. Agora eu sei que O Senhor salva o seu povo. Ele se move no céu com sua destra fiel. E existem muitos, uns confiam em carros, outros confiam na força das suas mãos. Uns confiam em cavalos, mas eu te amo, eu te quero. Eu celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. Eles se curvam, Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem. Eles se curvam e caem diante de ti. e eu Me levanto e fico de pé. 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 E eu Celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei, eu celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei, celebrarei a glória do Rei. Eu celebrarei a glória do Rei. glória a Deus, aleluia. E existem muitos que confiam na força das suas próprias mãos, muitos que confiam em políticos, muitos que confiam nos seus próprios bens, mas nada disso vale, porque só o Senhor é aquele que cumpre, aquele que promete,
cumpre aquilo que promete. Amém? A nossa confiança deve estar no Senhor. Alegremos sempre diante dEle. Aleluia. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face, rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós, e nos deu completo acesso ao coração do presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. Reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois o dia tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. E o véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais e mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra quê? Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Estamos nós aqui. Aleluia, celebra o Senhor com palmas, bendiga o santo nome do Senhor. Glória a Deus, aleluia.
Para onde eu irei, Jesus? Para onde eu irei se só tu tens as palavras de vida eterna? Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, vou esperar algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Mesmo que eu ande em meio ao fim, mesmo que eu vá correndo sem direção, mesmo que eu me canse de lutar, vou esperar algo acontecer. Mesmo que eu me encontre em meio ao caos, eu sei que tudo continua sendo Deus. Eu sei que posso sempre andar como Ele. Eu sei que o seu amor é duradouro e é para sempre. Eu sei que o seu amor é pra mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Tem tudo a ver com Ele. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir. Tem tudo a ver com Ele. A cruz revela o seu amor por mim. E mesmo se eu me abalar, o teu amor vai sustentar tudo que há em mim. Tudo que há em mim. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Ainda que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Que os montes se movam, ainda que as colinas sumam, o teu amor por mim permanecerá. Teu amor por mim permanecerá. Com Ele eu sei pra onde eu devo ir.
chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Se pra carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, os sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um preço a ser pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. Carregar tua glória eu preciso estar coberto com sangue, dos sacrifícios que eu fiz ao longo do caminho, se há um pago pra ter a tua glória, só uma coisa me satisfaz. Neste lugar onde os anjos escondem o rosto de ti, neste lugar eu preciso, eu quero estar, só uma coisa me satisfaz. Só uma coisa me satisfaz. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Você pode cantar ele, a tua glória. A tua glória, Deus, a tua glória, Deus, a tua glória, Deus, só uma coisa me satisfaz. Vamos cantar, eu te dou os meus ombros. Te dou os meus ombros pra carregar a tua glória, por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória,
por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo, o que eu preciso e o que eu procuro, a tua glória, a tua glória. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro, só a tua glória, a tua glória, a tua glória, Deus. Você pode cantar? A tua glória, a tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Você pode cantar ele, eu te dou os meus ombros. Aleluia. Eu te dou os meus ombros pra carregar tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória, Deus. Eu te dou os meus ombros pra carregar a tua glória. Por onde eu passar, manifestar a tua glória. Aleluia. Queridos, continue conectado com o Senhor agora. Eu quero que você passe a compreender o que acabou de ser cantado. Nós não estamos aqui reunidos ou fomos atraídos a este lugar quando foi dado a liberdade da igreja cultuar ao Senhor novamente nos templos. Eu não sei se você entende a essência disso, mas é preciso que a gente se conecte com a importância de estarmos nesse conjunto aqui coletivamente, porque é preciso simplesmente dizer que tem tudo a ver com Jesus aqui. Tem tudo a ver com a presença de Jesus aqui. E isso precisa nos mover. Quando a gente olha e canta dizendo nada me satisfaz, olha para o lema, sabe? Que o Senhor atraiu ao nosso coração no Salmo 73, no versículo 25, não é isso? O endereço. Mas a gente se depara com uma das maiores crises dentro do contexto da fé vivida por Asaf. São 10 salmos que na verdade ali ele começa a transmitir, fazer queixa acerca da prosperidade do ímpio, acerca daquilo que o homem quer conquista nesse plano terreno. E ele vive uma crise na fé. E a gente olha para o contexto em que Asaf ali faz aquela oração, faz a queixa dele ao Senhor. Mas a gente entende que diante de tudo aquilo, quando ele se apresenta para o Senhor, olhando com os olhos humanos, se comparando a tudo que era, na verdade, contraditório com a vida que ele estava levando, ao mesmo tempo simples da gente entender: Senhor, como assim? O outro prospera, o outro consegue alcançar, e eu que te sirvo, Pai, como assim não há recompensa? Era como se Asaf estivesse ali, era como não, ele estava na verdade se colocando num lugar de merecimento. Deixa eu lhe dizer uma coisa, sabe por que nós estamos aqui? Por um único merecimento. A palavra de Deus diz que nós somos merecedores da graça dele. E Asaf olha para aquilo tudo, para toda aquela situação, e o Espírito Santo traz o constrangimento, né, para ele ali, quando ele diz:
nada mais, Senhor. A quem tenho eu no céu além de ti? Você sabe, compreende isso? Que Deus é suficiente na sua vida. Que Deus, Ele nos completa e nos satisfaz plenamente em todas as coisas. Isso nos move porque a gente sabe que tantos outros lugares foram abertos, né? Nunca foram nem fechados. Os prostíbulos não foram fechados. Casas de prostituições não foram fechadas. O homem insiste nesse princípio da desobediência, estava ali, né, na verdade, satisfazendo o que é a sua carne. E o índice de suicídio, de depressão, de ansiedade tem aumentado. E a gente, essa semana, recebemos, na verdade, pedidos de oração por adolescentes e jovens que, na verdade, entenderam que tudo quanto buscaram, não houve satisfação plena. Mas para nós que estamos aqui, que conhecemos Jesus, que sabemos da importância dele na nossa vida, nós não temos espaço, não é cabível mais se esperar que isso seja compreendido numa perspectiva de hoje. E eu quero convidar você a se levantar agora. Eu quero convidar você para ficar de pé. Eu quero dizer para você que você tem liberdade nesse lugar para adorar. Você não tem aqui o data show, a letra, não sei. Tem coisas que a gente não está conseguindo ouvir, não importa. Mas uma coisa importa e cabe ser vivida e sentida por nós. Jesus é e sempre será suficiente na nossa vida. E isso, querido, é algo que precisa ser vivido com intensidade. Então não perca a oportunidade de estar aqui, porque tem pessoas que nem aqui estão. Tem pessoas morrendo, tem vidas, na verdade, enclausuradas pelo pecado. Mas você já é livre para adorar, livre para testificar da glória desse Deus. Então, não se intimide, não se cale, não perca essa oportunidade. Não perca. Deus, a tua glória. Sinta a glória de Deus. Sinta a glória de Deus. Só uma coisa me satisfaz. O que eu desejo, Você pode. O que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. A tua glória. A tua glória. E o que eu desejo e o que eu preciso e o que eu procuro. A tua glória. A tua glória. A tua glória. A tua glória, Deus. Cante a Ele mais alto. A tua glória, Deus. Só uma coisa me satisfaz. Chego a ti com temor. Eu sei que não mereço estar aqui. Só uma coisa me satisfaz. Aleluia. Celebra o Senhor com palmas. A Ele toda a honra e toda a glória e todo louvor. Glória a Deus. Continuemos adorando ao Senhor. Agora através das ofertas. Em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, buscando
tua graça encontrar. Por tua causa livre sou, a minha vida te eu dou. Eu me prostro aos seus pés, ergo minhas mãos, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu, por tudo que fizeste a mim. Levanto minhas mãos a ti, és o único a quem adorarei. Eu vou compartilhar o amor, ser tua luz por onde eu for. Eu me prostro aos seus pés, ergo minha voz, pois liberto sou. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, que eu sou teu. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis-me aqui com os braços bem abertos, todos juntos. O teu nome bendirei e bem alto clamarei que eu sou teu. Tudo que sou está em tuas mãos de amor, e eu sou teu. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Eis aqui com os braços bem abertos, Criador, Redentor, tu és o eterno Deus, tu és o eterno Deus. Aleluia, oremos ao Senhor. Pai querido, Pai amado, como é bom, Senhor, estar em Tua presença, Senhor. Graças te damos, ó Deus, pelas ofertas que foram entregues aqui, Senhor, no Teu altar. Deus, abençoa aqueles que puderam ofertar, ainda mais aqueles que não puderam, Senhor. Eis-nos aqui, Senhor, para que seja feita a Tua vontade, em nome de Jesus. Amém, amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Pessoal, eu sei que vocês acabaram de escutar, mas antes de passar para a mensagem, antes de convidar a Rayane, que foi a pessoa que Deus nos levou a convidar para estar compartilhando a mensagem do Senhor aqui conosco nessa noite, eu gostaria de convidar você, pode ser até sentado mesmo, a olhar para a pessoa que está do seu lado. Eu sei que a gente tem vivido esse tempo de distanciamento, de isolamento,
mas eu gostaria que você notasse o irmão, a irmã que está do seu lado, que você desse um tchauzinho para ele, aqueles que são mais meigos fizessem um coração, soltassem um beijo, enfim, dê a paz do Senhor para esse irmão, abençoe a vida desse irmão, tá certo? E a gente também queria nesse momento perguntar se há alguém que nos visita. Tem alguém que nos visita nessa noite? Rogerinho do Geisel, tá ali com seu pai, amém. Ali atrás também? Deus te abençoe, meu irmão. Também, Deus te abençoe, minha irmã. Mais alguém? Deus te abençoe. Amém. A gente, desde já, gostaria de dizer que nós louvamos a Deus pela vida de vocês, né? Sintam-se abraçados pela igreja, sintam-se abraçados por essa juventude, que o Senhor continue a derramar graça e misericórdia sobre a vida de cada um de vocês, sobre a vida da família de vocês, e sintam-se convidados a estarem conosco nos outros momentos. Nós temos cultos nos domingos de 17h30, temos cultos também agora nos sábados às 19h30, como esse que vocês estão. E a gente louva a Deus também pela vida da galera da nossa juventude, pela galera da Conexão Wake, os jovens e adolescentes, que Deus continue abençoando aqueles que estão nos acompanhando também de casa, que infelizmente não puderam estar conosco nessa noite, que o Senhor possa visitar o seu coração, que o Senhor possa falar com você também nessa noite. E nesse momento eu gostaria de convidar a Rayane. Rayane está aí? Está ali. Rayane é uma bênção. Rayane Bernardino, lá da IEB Zona Sul. Pastor Djalma, não é isso, Rayane? Rayane já esteve aqui conosco em outros momentos, compartilhando também a palavra do Senhor, e ela tem sido instrumento de Deus para edificar as nossas vidas, tem sido instrumento de Deus para edificar outras vidas. Eu conheci também Rayane melhor lá no seminário, né? Terminou já, né? Está trabalhando agora lá no seminário, e louvado seja o Senhor, Rayane, pela sua vida, que Deus continue te abençoando, te usando, derramando graça sobre você e sobre sua família. Feche os seus olhos, vamos orar rapidinho. Pai, nós te agradecemos por este momento, te agradecemos, Deus, pelo acesso à Tua Palavra. Obrigado, Deus, porque a Tua Palavra é luz que ilumina o nosso caminho, ela é lâmpada para os nossos passos, Pai. Deus, obrigado, Deus, pela vida de Rayane, que se disponibilizou a estar aqui. Nós oramos para que o Senhor continue abençoando Tua filha. Oramos, ó Deus, para que o Senhor a use como instrumento do Senhor, Pai. Que, ó Deus, o Teu Espírito Santo esteja conduzindo Tua filha, Pai. Deus, em nome de Jesus, prepara também o nosso coração para que possamos, ó Deus, receber, ó Deus, a palavra que o Senhor colocou no coração dela para ser compartilhada conosco. E que essa palavra, ó Deus, gere frutos de acordo com a Tua vontade. Essa é a nossa oração, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, Rayane. Irmãos, a graça e a paz do Senhor Jesus, amém? Irmãos, para mim é uma alegria muito grande estar com vocês nessa noite aqui na casa do Senhor. Primeiro, porque a gente passou muito tempo sem se reunir, né? Então é um privilégio poder estarmos juntos novamente e agora de forma especial podendo estar olhando para rostinhos novos. Eu já tenho alguns irmãos queridos aqui nesse lugar e a verdade é que eu já estou me sentindo em casa. Eu agradeço demais pela confiança dos irmãos da liderança da juventude que me convidou para estar aqui nessa noite para compartilhar um pouco mais da palavra de Deus com os irmãos. E a minha alegria, irmãos, na verdade é dupla. Primeiro, porque eu estou aqui com vocês. E segundo, porque eu amei o tema que a liderança escolheu para estar trabalhando esse mês. Que tema rico, que tema profundo e precioso. E como já foi falado aqui, que tema necessário para os nossos dias. A minha expectativa e a minha oração nessa noite é que o Espírito Santo de Deus, Ele possa fazer aquilo que Ele faz com muita excelência. Ele possa esquadrinhar o nosso coração, Ele possa nos examinar e possa trazer a transformação que Ele considerar necessária. Irmãos, nada mais me satisfaz plenamente. Esse foi o tema que me foi dado para estarmos trabalhando nessa noite. E é muito verdade, irmãos, e Blaise Pascal falou isso, que todos os homens procuram ser felizes. Isso é uma regra para todos, não existe exceção. Por mais diferentes que nós sejamos enquanto indivíduos,
E por mais que possamos buscar de diferentes formas essa satisfação, todos nós estamos procurando exatamente isso, sermos felizes. Todos tendem para esse fim. A nossa vontade nunca faz o menor movimento que seja em direção a outro objetivo que não seja esse. Todas as nossas ações buscam isso, até mesmo a ação daqueles que tiram a sua própria vida, por exemplo, estão procurando, na verdade, esse tipo de satisfação, no caso, se vendo livre dos seus sofrimentos. Hoje, eu quero refletir com vocês como essa satisfação, como essa busca por prazer, por felicidade, por realização, como ela foi manchada, deturpada por causa do pecado. Para isso, nós vamos começar a refletir hoje à noite sobre um pecado muito comum, mais do que nós talvez pudéssemos perceber, que está presente no nosso meio, no nosso coração, que na verdade se caracteriza exatamente nisso, nessa distorção na busca por esse propósito, que é o pecado da idolatria. Eu vou pedir para que os irmãos abram as suas Bíblias no livro de Êxodo, capítulo 20. A gente vai estar lendo os versículos de 1 a 6 nessa noite. Êxodo, capítulo 20, versículos de 1 a 6. Esse texto é um texto muito conhecido, um texto muito famoso, e a gente vai estar meditando nele hoje à noite. Assim diz a palavra do Senhor. E Deus falou todas estas palavras. Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Não terás outros deuses além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas trato com bondade até 1000 gerações aos que me amam e obedecem aos meus mandamentos. Amém. Que o Senhor aplique essa palavra nos nossos corações nessa noite. Irmãos, estamos aqui diante de um dos momentos mais importantes da história de Israel. Esse é também um dos textos mais famosos do Antigo Testamento. Os 10 mandamentos, irmãos, foram um fundamento legal, moral e espiritual de todo o Israel. Todo o restante da lei que foi dada de forma intermediada por meio de Moisés, que na verdade ele interpretou e aplicou exatamente esses 10 mandamentos. Ou em outras palavras, tudo que foi dado de lei de forma posterior foi dado como um desdobramento exatamente desses 10 mandamentos aqui. Esse texto, irmãos, ele não se limita à sua utilidade apenas a um período histórico específico ou a um local geográfico específico, ou a um determinado povo e cultura, não. Mas por ser a palavra de Deus, ele se aplica a todos os homens, independente do tempo onde esse homem viva, independente da cultura onde ele esteja inserido. E é por isso que Deus hoje vai falar mais uma vez com o seu povo por meio desse texto que é extremamente atual. E essa é a minha expectativa. A ordem, irmãos, na qual esses 10 mandamentos foram expostos, na verdade foi pensada com um propósito. Na verdade, essa ordem na qual os mandamentos são apresentados com um propósito teológico. Os 2 primeiros mandamentos, que são os mandamentos que a gente vai trabalhar hoje à noite, eles são os mais importantes.
Se esses 2 primeiros mandamentos não forem observados, não forem obedecidos, todos os demais mandamentos terminam perdendo a sua força ou nem sequer seriam possíveis de ser aplicados, obedecidos, cumpridos. E olha o que é que Deus começa a falar no início, na introdução desses 10 mandamentos. E aí eu quero lembrar para você que, diferente do restante da lei, essas palavras foram escritas pelo próprio Deus, que com seu dedo foi cravando nas tábuas de pedra aquilo que ele gostaria de transmitir para o seu povo. Irmãos, olha o que Deus fala para a gente. Versículo 2, sou o Senhor, Yahvé, o teu Deus, que te tirou do Egito, da terra da escravidão. Irmãos, olha que coisa linda. Deus está apresentando aqui para a gente, nessa introdução, a base, o fundamento do porquê a exigência de obediência a esses mandamentos. Por que, afinal de contas, o seu povo precisaria ser fiel? Por que, afinal de contas, aquilo que vai ser descrito aqui deveria ser obedecido? Ele nos mostra o porquê da exigência dessa obediência. Ele nos coloca aqui, nesses 2 primeiros versículos, o estímulo para a fidelidade. Ele diz em outras palavras, porque eu realizei por vocês uma grande obra, eu trouxe livramento, eu resgatei vocês, para vocês eu trouxe salvação. É por causa disso, irmãos, que os israelitas deveriam obedecer esses 2 grandes mandamentos. Mas olha que coisa interessante, não foi só Israel que Deus salvou, não. A grande salvação, irmãos, que Deus realizou ali no Êxodo para Israel, se tornou no Antigo Testamento a grande tipificação da salvação que Deus realiza no Novo Testamento para a sua igreja. Da mesma forma que Deus resgatou Israel da escravidão no Egito, Ele também tem resgatado eu e você, e muitos homens e mulheres, de uma escravidão dos seus próprios desejos, de uma escravidão às ilusões desse mundo, de uma escravização que tem nos trazido angústias e dores. Deus nos livrou, irmãos, juventude, geração da Conexão Wake, Deus nos livrou de nós mesmos quando nos salvou e nos chamou para a verdadeira satisfação nele. É por causa disso que Deus realizou por nós, que Ele exige o que Ele coloca aqui nos 2 primeiros mandamentos. E olha que coisa interessante. O Império Egípcio era aqui para Israel o que o mundo é para a gente hoje. O Império Egípcio, irmãos, ele se constituía aqui num sistema cultural, político, econômico, que se opunha de forma direta contra os valores do reino. Obrigada, minha irmã. Esse sistema buscava o tempo todo conquistar o coração dos israelitas. Mas não só isso. Por trás do Império Egípcio, irmãos, existia uma força maligna, perversa. O reino das trevas agia por trás desse império com vistas a destruir o povo de Deus, com o objetivo de tirá-los da presença de Deus, enganando-os com outros prazeres ilusórios. Da mesma forma acontece nos nossos dias. Por isso, irmãos, precisamos continuar nos apegando a essas palavras que agora serão descritas pelo próprio Deus, pronunciadas pelo próprio Deus. E no versículo 3 e 4, ele nos ordena: não terás outros deuses além de mim, não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Olha que coisa interessante. A uma primeira vista, num primeiro momento, talvez a gente possa pensar que esse mandamento é desnecessário.
Porque pensa comigo, Deus está exigindo aqui exclusividade na adoração. Mas Israel já era povo de Deus há muito tempo atrás. Lá em Abraão, Deus já havia separado esse povo. Eles já estavam andando com Deus já faz algum tempo. Então a gente pode pensar, poxa, por que só agora Deus vem falar isso, vem exigir essa exclusividade? Será que esses 2 mandamentos, irmãos, não seriam de alguma forma desnecessários a essa altura do campeonato? Mas quando a gente olha tanto para o contexto no qual Israel, o povo de Deus, estava inserido nesse momento, quando a gente para também para olhar para dentro do nosso próprio coração, a gente começa a entender por que Deus está fazendo essa exigência. Irmãos, Israel foi chamado para ser povo de Deus dentro de uma cultura, dentro de um contexto extremamente oposto aos valores do reino. Deus chama Abraão lá de Ur dos Caldeus dentro de um contexto extremamente idólatra. Josué vai dizer que o pai de Abraão era idólatra e por inferência eu acredito que Abraão também era, porque o patriarca, o pai, determinava a religião dos seus filhos. Aí o relato bíblico depois nos diz que os patriarcas saem para a terra de Canaã, vivem durante algum tempo ali naquela terra como peregrinos, e Canaã era lotada de povos que faziam exatamente isso, praticavam esse pecado que é a idolatria. Depois que eles saem de Canaã, que Deus leva eles por meio da vida de José para o Egito, eles continuam dentro do mesmo contexto, que é desse contexto de onde Moisés os resgata. Em outras palavras, desde a sua fundação, a gente percebe a força especial que esse contexto cultural e religioso tem sobre Israel. Em outras palavras, irmãos, Israel estava sendo o tempo todo pressionado a abandonar a sua fidelidade, a procurar a sua satisfação em outras coisas ou em outras pessoas que não em Deus. Só que essa situação piora, sabe por quê? Porque a pressão, ela não é só externa. A tentação não vem só de fora, mas o texto bíblico nos mostra que também vem de dentro. A inclinação do nosso coração para o pecado termina sendo algo que joga de forma direta contra nós. E olha o que o texto bíblico fala para a gente sobre isso. E aí eu quero que você vá colocando você nesse pacote. E você vá olhando para dentro do seu próprio coração. E você vá sondando os seus pensamentos, os seus desejos, os seus sonhos, a forma como você gasta o seu tempo, os seus recursos, porque tudo isso pode ser um testemunho do fato de seu coração permanecer ou não fiel a esse Deus. Olha o que Deus fala em Gênesis 6:5, quando Ele olha para o nosso coração. Viu Deus que a perversidade do homem tinha aumentado na terra e que toda a inclinação dos seus pensamentos era sempre e somente para o mal. Olha o que é que o nosso Senhor, o nosso Deus, o nosso Mestre testemunhou sobre o nosso coração quando estava aqui na terra. Marcos 7, 21 e 23, ele diz: pois é do interior do meu coração e do seu coração. Olha o que é que surge. Que surgem os maus pensamentos, as imoralidades sexuais, os roubos, os homicídios, os adultérios, as cobiças, as maldades, o engano, a devassidão, a inveja, a calúnia, a arrogância e a insensatez. Todos esses males, diz o nosso Jesus, vêm de dentro e tornam o homem impuro. Esses pecados, irmãos, são, em outras palavras, na verdade, formas distorcidas que o nosso coração gera na busca de satisfazer os seus anseios. Isso são formas de ter satisfação de uma forma errada.
Paulo diz em Romanos 7, versículos de 15 a 19, a mesma coisa. Ele vai mostrar, e a gente está falando aqui de um dos maiores teólogos e missionários que a igreja já teve. Ele diz, olha, eu não consigo fazer o bem que eu quero. Pelo contrário, aquilo que eu não quero fazer, isso sim, eu termino fazendo. De forma, irmãos, que sem sombra de dúvidas, eu posso afirmar que apesar de termos vários inimigos, o nosso pior inimigo é, na verdade, nós mesmos. Satanás e os seus demônios, irmãos, da mesma forma como o mundo e o seu sistema de valores que operam em contradição com os valores do reino de Deus, eles só possuem vitória sobre nós quando nós permitimos. Quando nós acreditamos nas propostas que o nosso coração nos dá, é que eles têm vitória, é que eles conquistam vitória sobre nós. E quando a gente olha, se você já leu o Antigo Testamento aí, se você lê os livros históricos e os livros proféticos, você sabe o que é que a Bíblia relata sobre Israel. Você sabe que o testemunho bíblico vai nos dizer que eles não conseguiram permanecer fiéis. Eles não conseguiram obedecer esses 2 grandes mandamentos e por causa disso também não conseguiram cumprir o resto. Eles não conseguiram permanecer fiéis. E por causa disso, o relato bíblico nos mostra que o juízo de Deus veio sobre eles. Mas olha que coisa séria, irmãos. Esse era o contexto de grande pressão e influência no qual eles estavam inseridos, e esse é o mesmo contexto no qual eu e você estamos. Eu tenho visto nesses dias, irmãos, a igreja do Senhor Jesus ser atacada de diversas formas. Às vezes com as seduções mais sutis e às vezes que parecem até ser imperceptíveis aos nossos olhos, mas que tem conquistado o coração de muitos e tem trazido muitas derrotas para muitos homens e mulheres de Deus. Timothy Keller, em um dos seus livros, eu acredito, mais fantásticos, Deuses Falsos. Se você não leu esse livro, eu recomendo, vale muito a pena você comprar e você ler. Ele faz uma leitura excelente, muito profunda, muito rica, sobre a nossa sociedade atual. Ele mostra para a gente como esse pecado da idolatria se manifesta nos nossos dias num formato diferente. E olha o que ele diz. Ele diz, nossa sociedade atual não é fundamentalmente diferente dessas antigas culturas. Cada uma delas é dominada por seu próprio conjunto de ídolos. Cada uma delas tem seus templos. Mas olha quais são os templos dos nossos dias, irmãos. São as nossas torres empresariais. São os spas, as academias, os estúdios ou os estádios, onde sacrifícios têm que ser feitos cotidianamente para que as bênçãos da boa vida, a felicidade sejam obtidas e os desastres sejam evitados. Quais são os deuses da beleza, do poder, do dinheiro e do sucesso, senão aqueles que assumiram proporções míticas em nossa vida individual e em nossa sociedade? Podemos, irmãos, não mais nos ajoelhar fisicamente diante da estátua de Afrodite, por exemplo. Mas muitas jovens hoje são levadas à depressão, a disfunções alimentares, por uma preocupação, por exemplo, obsessiva com relação à imagem. Podemos não queimar mais incenso a Ártemis, mas quando o dinheiro e a carreira são levadas em nossos dias a proporções cósmicas,
Muitos têm realizado o verdadeiro sacrifício das suas crianças e da sua família, e até mesmo da comunidade, para conquistar um lugar mais elevado no mundo empresarial e agarinhar mais riquezas e prestígio. Muitos não têm mais tempo para Deus, exatamente por causa disso. Quantos jovens, irmãos, no nosso meio não têm escolhido, por exemplo, uma profissão por causa do dinheiro ou do status que ela pode trazer? Eles não estão fazendo a mesma coisa, não? Eles não estão sucumbindo diante do Deus do sucesso? Quantas moças, eu vejo moças que hoje se desviam da igreja, não acham um namorado na igreja e vão procurar fora, atrás daquele sonho do amor romântico, pensando que então verdadeiramente serão felizes quando encontrarem o seu par. Timothy Keller ainda afirma que geralmente a gente pensa que os ídolos são apenas coisas ruins. Mas ele diz, não, pelo contrário, isso quase nunca é verdade. Quanto maior o bem, ele afirma, maior é a tendência de esperarmos que ele satisfaça nossas necessidades mais profundas. Qualquer coisa, ele afirma, pode ser um Deus, especialmente as melhores coisas da vida. Irmãos, que coisa séria. Lutero ainda afirma para a gente, ele define um Deus como aquilo a que o nosso coração se apega e a cujos cuidados o nosso coração se entrega. Em outras palavras, se alguma coisa se torna para nós mais fundamental que Deus, para a nossa felicidade, para o sentido da nossa vida, para a nossa identidade, nós já nos encontramos diante de um ídolo. Podemos ainda identificá-los quando a gente sonda o nosso coração. Quando prestamos atenção, por exemplo, nos nossos maiores pesadelos. Do que é que você tem mais medo? O que é que se você não tiver, você pensa que você vai ser infeliz? O que é que se for perdido, fará com que a vida deixe de valer a pena? Ou quando examinamos as nossas mais fortes emoções, o que nos torna incontrolavelmente furiosos, ansiosos ou desanimados. É por causa da grande expectativa, irmãos, que nós colocamos neles, que os nossos ídolos nos controlam, já que nós sentimos que precisamos dele, ou a vida ficará sem sentido. Timothy Keller ainda diz, o que muitas pessoas chamam hoje de problemas psicológicos, olha que coisa forte, são simples idolatria. O perfeccionismo, o vício em trabalho, ou alguns têm no ministério, depressão, a necessidade de controlar a vida dos outros, ciúmes, codependência. Tudo isso, irmãos, surge a partir de coisas boas, que depois passam a dominar a nossa vida e vão nos destruindo ao pouco. E é isso o que a idolatria faz com a gente. Então perceba comigo a necessidade nessa noite, e não só nessa noite, mas de diariamente examinarmos o nosso coração, para que possamos extirpar, extinguir dele de uma vez por todas esse mal. E sabe qual é o problema? O pior de tudo é que esses ídolos, eles não podem e não vão jamais conseguir cumprir as suas promessas.
eles não vão jamais, querido, conseguir suprir todas as necessidades mais profundas e íntimas do seu coração. Pois nada mais pode nos satisfazer plenamente, senão a presença do nosso Deus. E ao perceber isso, na sua própria experiência, no seu dia a dia, Agostinho, ele declarou uma frase, uma expressão muito conhecida. Ele disse, olha, inquieto está o nosso coração, enquanto finalmente não repousar, não descansar em ti. C.S. Lewis, da mesma forma, ele testemunhou, se encontro em mim um desejo que nenhuma experiência deste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável, irmãos, é essa, a de que fui criada para outro mundo. Ninguém, nada, nesse mundo tão limitado, nesse mundo caído, pode corresponder à tão elevada expectativa que abriga, que mora no nosso coração. E aí eu lembro da história de um casal que eu conheci só para ilustrar essa questão de grandes expectativas, né? Eu conheci esse casal, eu acompanhei a fase de amizade, de namoro, casamento e posteriormente o divórcio deles. Raíssa e Gilberto conhecem bem eles. E eu lembro que durante o casamento ela colocava muitas insatisfações para com seu marido. Ela já havia vindo de uma família desestruturada, onde não havia tido o pai e a mãe dentro da casa, não havia recebido de forma talvez satisfatória o amor deles, e ela cresceu com muita carência emocional, e ela colocou toda essa carência e todas as suas expectativas exatamente no seu marido. E o seu marido, falho como era, e ele falhou também nesse sentido, porque não fez tudo o que poderia. E aí o casamento começou aos poucos a se deteriorar. E eu lembro que eu tentava falar com ela, eu tentava colocar ela exatamente na cabeça dela, no coração dela, exatamente essa visão. De que o seu marido, por melhor marido que fosse um homem de Deus, que se conduzisse de acordo com os princípios da palavra de Deus, ele nunca conseguiria satisfazer toda a carência emocional e todas as expectativas que ela tinha. Só que olha o que aconteceu, irmãos. A expectativa dela continuou nele. E o resultado, o casamento chegou ao fim. Mas perceba comigo como é difícil, quando é problemático, quando nós colocamos a razão da nossa satisfação em pessoas ou em coisas. Porque os nossos ídolos, eles são assim, eles prometem muito, eles oferecem muito, eles são muito bons em marketing, mas no fundo eles não conseguem cumprir aquilo que eles prometem. Fundamentar nossa vida neles, irmãos, é como construir uma casa sob um alicerce de areia, que foi aquilo que Jesus nos disse. Quando vier a tempestade, olha o que vai acontecer com a casa. A casa vai ruir. E o Timothy Keller, ele ilustra isso no livro dele. Eu não sei se os irmãos vão se lembrar do que aconteceu em 2008. 2008 aconteceu, começou, na verdade, a crise imobiliária lá nos Estados Unidos. E essa crise econômica se estendeu para várias nações do mundo, chegou aqui inclusive no Brasil. E durante esse período de crise, muitos homens perderam as suas fortunas. Questão de milhões e até de bilhões de dólares foram perdidos durante esse tempo. E a gente viu acontecer o que aconteceu durante esse período de pandemia, de quarentena. Muitas pessoas tentaram e algumas chegaram realmente a tirar a sua própria vida. E o Timothy Keller, ele traz no seu livro uma lista de homens poderosos, influentes, cheios de bons relacionamentos, que tiraram a sua própria vida. E eu penso comigo, será, irmãos,
que se eu e você tivéssemos na nossa conta bancária aqueles milhões, aquele bilhão que a gente às vezes tanto admira, né? Ou até de forma distante, às vezes cobiça para a nossa vida, será que se a gente tivesse a mesma conta bancária que esses homens tinham, será que a gente não se sentiria tentado a conduzir a nossa vida a partir desses valores? Será que não teríamos nos colocado na mesma posição na qual esses homens se colocaram? E aí eu me lembro das palavras de Jesus, né? Aqueles que querem se tornar ricos caem em muitas tentações. Exemplos como esses, irmãos, me levam a entender que Deus nos deu esses 2 mandamentos, essas 2 proibições por amor. Deus, irmãos, não estava nos dando essas ordenanças por narcisismo, porque Ele queria ser adorado de forma exclusiva, porque Ele tem necessidade ou carência disso, não. Deus está nos dando esses 2 mandamentos. Deus está exigindo nessa noite fidelidade completa do nosso coração, porque Ele nos ama e porque Ele quer nos proteger. Deus nos dá esses 2 mandamentos hoje, porque Ele quer nos ver felizes. Deus nos dá esses 2 mandamentos na sua palavra, porque Ele quer que sejamos plenos, satisfeitos, realizados nele. Por amor, mais uma vez, Ele fala ao coração do seu povo e Ele nos chama para mais perto. Deus, Ele é tão rico, irmãos, em graça e em misericórdia, que muitas vezes Ele destrói os nossos ídolos diante dos nossos próprios olhos, para que eles sejam desentronizados. Às vezes é aquele seu namoro que acabou, às vezes é aquela porta que se fechou, às vezes é aquela pessoa que você perdeu. Deus, de todas as formas, de diferentes formas, até mesmo usando o sofrimento, e Deus é muito didático nisso, e já tem uma frase muito célebre que diz, né? O sofrimento é o megafone de Deus, é a forma por meio da qual Ele fala de forma mais intensa e mais profunda no nosso coração, desraigando, às vezes, o nosso coração das coisas desse mundo e das pessoas, nos trazendo para mais perto dEle. Ele faz isso para que Jesus possa ser entronizado, porque na maioria das vezes, irmãos, nós não conseguimos perceber que Jesus é tudo de que precisamos, até que Jesus seja tudo o que nós temos. Em momentos como esse que nós estamos vivendo, se torna um instrumento nas mãos de Deus, para nós fazermos exatamente isso, para tirarmos as nossas raízes desse mundo, e para ajudarmos outros a fazerem o mesmo. Esse é o tempo em que Deus está destronizando, irmãos, ídolos no coração de muitos, e muitos estão com o coração preparado para poder receber essa mensagem, para poder receber o Evangelho do Senhor Jesus. E o versículo 5 a 6, para encerrar, nos diz: não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, aleluia, que castiga os filhos pelos pecados de seus pais, até a 3ª e 4ª geração daqueles que me desprezam. Mas olha o amor e olha a bondade do nosso Deus, versículo 6, mas trato com bondade maior ainda, até 1000 gerações. Aí olha o segredo: aqueles que me amam, e como consequência disso, eles são aqueles que obedecem aos meus mandamentos. Deus nos traz, nesses 2 últimos versículos, algumas informações preciosas. Primeiro, de que Ele é um Deus zeloso. A ideia de ser Deus zeloso, irmãos,
É a ideia de ser um Deus que tem forte apego ao que é seu. Ele é um Deus que nos tem, irmãos, e quer nos ter como propriedade exclusiva dele. E Ele não divide a sua glória com ninguém. O texto ainda nos diz que Ele garante que Ele vai vir com juízo sobre aqueles que o desprezam, ou sobre aqueles que não permanecem fiel. Ainda continua nos dizendo que esse pecado da idolatria, irmãos, olha que coisa interessante, ele é algo que é facilmente transmitido, facilmente perpetuado de uma geração para outra. Que história é essa que Deus visita os filhos até a terceira e quarta geração daqueles que o aborrecem? Olha que coisa interessante. No início eu falei aqui para vocês que a cultura do Antigo Oriente Próximo era uma cultura patriarcal, né? O patriarca, ele determinava a religião dos seus filhos, dos netos, dos seus servos, de todos aqueles que estavam debaixo da sua liderança e do seu cuidado. Se um pai, no caso de Terá, era idólatra, então os seus filhos, os seus netos e assim por diante também seriam. Então, o pecado da idolatria aqui, irmãos, seria transmitido de uma geração para outra, por isso que Deus viria com castigo, porque os filhos, eles aprenderiam o pecado dos seus pais e colocariam esse pecado em prática. Mas olha o que Deus continua nos dizendo, da mesma forma que Ele vem com juízo, Ele também vem com bondade, e muito mais gerações, com bondade, sobre aqueles que o amam. O amor, irmãos, a Deus, é aqui o grande segredo, a grande proteção, ou o grande remédio contra esse pecado da idolatria. Sabe por quê? Deixa eu te explicar uma coisa. E eu tenho certeza que você sabe disso, você já percebeu isso. Nós somos seres extremamente religiosos. Até o ateu que diz que não tem Deus nenhum, ele tem no seu coração um ídolo que está lá posto, que está lá colocado. Porque o nosso coração, ele é isso, ele é um altar. Então alguma coisa sempre tem que estar ali em cima. Logo, não existe a possibilidade, eu tiro Deus e não coloco nada. Ou então, Rayane, não tem nada no meu altar. Isso é impossível, sempre vai ter alguma coisa nesse altar. Se não for Deus, vai ser qualquer outra coisa ou pessoa. Então, como é que eu posso combater, Rayane, esse pecado que constantemente assedia o meu coração? O segredo, irmãos, é santificar de forma diária Deus do nosso coração como a pessoa mais amada. O segredo, irmãos, é tentar direcionar todas as nossas afeições mais profundas para Ele. Porque se o meu coração não se apegar a Ele, vai se apegar a qualquer outra coisa, automaticamente. O segredo é trazer Deus para o centro das nossas emoções, do nosso coração. O segredo é amar a Deus mais do que qualquer coisa, é amar a sua glória mais do que qualquer coisa. Só dessa forma, irmãos, conseguiremos vencer esse pecado. E isso não é algo que se acontece sem oração. Isso não é algo que acontece sem busca. Que ainda que, irmãos, que a gente busque muito e busque constantemente, essa luta ainda vai ser diária. Imagina sem busca. E aí eu me lembro do que Lutero falava. Lutero dizia que ele acreditava que se diariamente ele não passasse pelo menos 5 horas em oração, ele acreditava que naquele dia Satanás teria vitória sobre ele. Olha que coisa interessante, pode parecer exagerada, né? Às vezes eu passo 1 hora lá na minha casa e minha mãe já acha que é grande coisa, já quer me colocar, já quer me santificar e colocar no altar. Mas olha que coisa interessante. Lutero entendia que um bom tempo de consagração, de busca, seria o segredo para manter o seu coração fiel. Mas aí a nossa geração
Se ela fizer devocional todos os dias, eu já estou falando de um jovem que é exceção. Eu já estou falando de um jovem que é raridade, né? Eu já estou falando de algo espetacular. Se passa 15 minutos, meia hora, mas a gente pode gastar as outras 23 horas ou mais do nosso dia alimentando nossa mente, nosso coração com qualquer outra coisa e esperar no final do dia que ele permaneça fiel a Deus e que no altar dele Deus permaneça presente. Olha aqui incoerência. É a mesma coisa esperar que Israel, no contexto no qual estava inserido e com o coração caído que tinha, permanecesse fiel a Deus. O resultado, irmãos, não permaneceu fiel. E aí o relato bíblico vai mostrar, foi só um remanescente. O Antigo Testamento mostra pra gente que no final das contas sempre foi apenas um remanescente, irmãos, que permaneceu fiel ao Senhor. E a minha pergunta para você nessa noite, você jovem que está me ouvindo, é: você vai querer fazer parte desse remanescente? Ou você vai ser daqueles que apostatam? Irmãos, não nos deixamos enganar, não nos deixemos enganar. O nosso tempo não é em nada mais fácil do que o tempo de Israel. Pelo contrário, por meio do relato que o apóstolo Paulo pinta para a gente, eu posso acreditar que os últimos dias, quanto mais se aproxima o dia do retorno de Jesus Cristo, pior as coisas serão. E a minha oração nessa noite é para você que ama a Deus, você que realmente nasceu de novo e você deseja ser fiel a Ele, que nessa noite o Espírito Santo de Deus possa despertar o seu coração para a necessidade de que diariamente você coloque como a coisa mais importante da sua vida, como a prioridade da sua vida, não ser um bom profissional, um excelente profissional, não ter dinheiro, não ter uma família bem estruturada, abençoada, não, mas que você coloque como a coisa mais importante da sua vida, aquilo que precisa ser a sua busca diária e contínua, santificar Deus como o mais amado do seu coração. Eu acredito, irmãos, que é só dessa forma que nós vamos conseguir permanecer fiéis. E se para Deus fazer isso na sua vida, Ele precisar tirar alguém da sua vida, precisar arrancar alguma coisa, precisar te causar dor e tristeza, como constantemente Ele faz na vida daqueles que são deles, então que assim seja. Porque eu acredito que por meio do sofrimento, por meio da dor, Ele vai transformar isso em algo mais excelente para a glória dEle. Precisamos nos lembrar que uma queda, irmãos, não acontece de uma hora para outra. Ninguém peca de uma hora para outra, ninguém se desvia do Evangelho de uma hora para outra. Se alguém cai, é porque durante um processo, essa pessoa foi tirando Deus de cima do altar e foi colocando, talvez, os seus sonhos ou os seus prazeres no lugar de Deus. A minha oração nessa noite é para que não venhamos a nos contentar com pouco. Eu lembro de uma frase que meu pastor diz. Ele diz que o difícil não é trocarmos o ruim, é trocar o ruim pelo bom, mas o difícil é trocarmos as coisas boas pelas mais excelentes. E eu acredito que esse é o desafio que Deus tem feito para vocês já durante o início desse mês e vai continuar fazendo durante todo ele. O desafio é para que Deus levante no nosso meio jovens, adolescentes, que sejam pessoas realmente inteligentes. Porque eu acredito que o homem, a mulher, que realmente é inteligente, eles sabem escolher as coisas mais excelentes. Então vamos orar nesse momento para que Deus nos ajude a entender, a perceber aquilo que é mais importante, que é aquilo que é eterno, aquilo que os nossos olhos não podem ver, o nosso dinheiro não pode comprar, a nossa força não pode conquistar, mas apenas o nosso Deus pode nos dar. Que a nossa oração seja aquela que o salmista fez: satisfaze-nos, Senhor.
satisfaze-nos com teu amor leal, e todos os nossos dias cantaremos felizes, pois na tua presença há plenitude de alegria, na tua destra há delícias perpetuamente. Nesse momento, se coloca de pé no teu lugar e começa a colocar nesse momento o teu coração, a tua mente, os teus desejos diante do Senhor. Irmãos, eu creio demais no poder da oração. Quando eu olho para o que Deus tem feito na minha vida, para quem eu sou hoje, para onde Deus tem me levado, eu percebo assim, poxa Senhor, isso só pode ser Deus, isso só pode ser resposta de oração. Só Deus pode nos transformar. Só Deus pode fazer de você uma mulher de Deus, uma mulher de oração, alguém que permanece fiel em meio a essa geração tão corrompida e perversa na qual vivemos. O meu desafio para você nessa noite é que você coloque diante do Senhor quem você quer ser. Qual é o tipo de jovem que você quer ser? Qual é a mulher de Deus que você quer se tornar? Coloca isso diante do Senhor e peça que Ele faça por você aquilo que você não pode fazer. Coloque diante do Senhor as suas necessidades, pois Ele é o Deus que opera em nós tanto querer como efetuar segundo o seu bom propósito. Senhor, nessa noite o meu coração se alegra por poder ouvir a Tua palavra. Nessa noite o meu coração se alegra ao contemplar quem o Senhor é e tudo que o Senhor tem feito. Nessa noite o meu coração se alegra por Te ter como fundamento da minha vida, porque o Senhor me salvou e o Senhor me resgatou das ilusões desse mundo, e o Senhor me enriqueceu e me fez feliz em Ti. Nessa noite nós Te pedimos, Senhor, vem nos transformar para a glória do Teu nome. Eu coloco diante do Senhor a vida dos Teus filhos, a vida desses jovens, desses adolescentes, desses homens e mulheres que estão aqui nesse lugar. Tu és o Deus que os conhece melhor do que ninguém. O Senhor conhece o coração, os pensamentos, as prioridades. O Senhor sabe se tem pessoas aqui que nasceram de novo ou precisam de transformação. O Senhor sabe se existe corações fiéis aqui ou não à Tua presença. Por isso nós Te pedimos, Espírito Santo de Deus, vem nos transformar. Para a Tua glória, Jesus, faz por nós aquilo que nós não podemos fazer. Nessa noite, Senhor, nós reconhecemos o quanto nós somos totalmente, completamente dependentes do Senhor. Por isso nós Te pedimos, enche o nosso coração de amor por Ti. Nós queremos, Jesus, amar a Tua presença mais do que qualquer coisa nessa vida. Nós queremos desejar a Tua presença, a Tua glória mais do que qualquer coisa. Por isso nós Te pedimos, Deus, leva-nos, conduze-nos a Te santificar como o Senhor do nosso coração. Assim nós Te pedimos, Jesus, porque nós Te amamos e nós reconhecemos que digno é o Cordeiro de Deus, pelo seu sacrifício, de receber honra, glória, o nosso louvor, a nossa adoração, a nossa fidelidade, pelos séculos dos séculos. Amém. Amém. Louvado seja o Senhor por essa palavra. Louvado seja o Senhor pela vida de Rayane. Louvado seja o Senhor porque Ele é um Deus fiel que nos convence. Ele é um Deus que nos atrai. Ele é um Deus que fala conosco. Ele é um Deus que nos transforma, como Rayane falou. Que Deus continue te abençoando, Rayane. Deus continue abençoando tua irmã, né, que veio contigo. Quem veio também com você? O marido dela, que Deus continue abençoando vocês. Se vocês puderem aguardar no final só pra gente conversar, tá certo? Meus irmãos, para encerrar, eu gostaria apenas de dar alguns avisos, tá? No próximo sábado nós vamos dar continuidade à nossa série
No próximo sábado nós vamos continuar estudando, aprendendo mais, buscando mais sobre satisfação em Deus. E vale dizer, né, é importante ressaltar que esse culto tem sido feito com todas as regras, com todos os cuidados de isolamento social que nós precisamos ter, né, nesse tempo de pandemia, nessa situação que nós temos vivido. Eu quero pedir aos irmãos que na saída também procurem sair de forma ordenada, que após o culto evitem aglomerações, porque nós precisamos ter esses cuidados também. Então, que os irmãos possam realmente seguir essas orientações. Tá certo? Aqueles que nos visitam, mais uma vez, nós louvamos a Deus pela vida de vocês. Mais uma vez, sintam-se abraçados. Aqueles que estão nos acompanhando em casa, não sei se a transmissão está ok, mas que Deus abençoe a sua vida, o seu lar, a sua família. E eu louvo a Deus por esse ministério, por essa igreja. Nós louvamos ao Senhor. Nós agradecemos à equipe, a todo mundo que está envolvido na organização, porque nós queremos que o ministério se faz de forma conjunta, que ministério não é sobre uma pessoa, não, o ministério é sobre o Senhor e é sobre o serviço do seu povo a Ele. Então louvado seja o Senhor pela vida de cada um de vocês, amém? A gente vai orar encerrando o culto, e aí enquanto o louvor toca, vocês podem ir saindo de forma ordenada, tá certo? Que Deus abençoe, galera, e até o próximo sábado. Oremos. Pai, nós te louvamos, ó Deus, por este culto, te louvamos, ó Deus, por este momento. Te louvamos, ó Deus, porque Tu és o nosso Deus. Obrigado, Pai, por ser aquele que nos sonda, por ser aquele que nos conhece por inteiro. Obrigado, Deus, porque Tu és aquele, o único, que tem poder para transformar o nosso coração e renovar o nosso entendimento. Pai, nós nos submetemos ao Senhor e oramos para que o Senhor continue, ó Deus, falando ao nosso coração e nos atraindo, ó Deus, para Ti. Deus, em nome de Jesus, nos leve em segurança aos nossos lares, ser, ó Deus, com aqueles que nos acompanham, ó Deus, virtualmente, ser, ó Deus, com cada família aqui representada, ó Deus, continua abençoando a vida de Rayane e sua família, continua abençoando, ó Deus, os meninos do louvor, da dança, todos aqueles, ó Deus, que estão, ó Deus, se dispondo a servir ao Senhor, a buscar a Ti, abençoa, ó Deus, os visitantes, cada um que está aqui, Pai, nós Te agradecemos, nós Te damos toda a honra e toda a glória, Senhor, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe, queridos. Uhum.